Olá pessoas, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Carros em Foco. E nesse vídeo vamos comentar mais um artigo aqui do site, certo? Mas antes de tudo, meu nome é Anderson, sou engenheiro mecânico formado aqui pela Universidade Federal do Ceará e sou eu quem escrevo os artigos do site, quem faço os vídeos e as movimentações nas redes sociais do site, que não são lá tão movimentadas assim. Eu sempre posto mais coisas quando eu estou publicando os artigos aqui, né? Então hoje nós vamos falar de um dos últimos sensores do sistema de injeção eletrônica em termos de ciclo, né? De ciclo de operação, que é o sensor de oxigênio, também chamado de sonda lambda, certo? Então, qual é o procedimento no site para você procurar os assuntos que te interessam? Se não encontra na página inicial, você vem na lista, né, de sistemas do veículo, procura o sistema que você quer, né? No caso, sistema de injeção eletrônica. Basta clicar e ele já vai para a página. E está aqui logo na primeira página, né? Funcionamento e detalhes da sonda lambda de injeção eletrônica. Então, vamos lá. E fecha os pop-up chato, mas necessários, né? Tem que tentar tirar algum sustento disso. Pois bem, funcionamento e detalhes da sonda lambda da injeção eletrônica. Vou botar só um marcador aqui. Funcionamento e detalhes da sonda lambda de injeção eletrônica. Que sensor é esse, né? Como ele funciona, né? Do que se alimentam, onde vivem. É isso que eu vou falar hoje, né? Sonda lambda é um sensor que está localizado no final, né, de todo o ciclo do fluido de trabalho, ciclo de operação do fluido de trabalho, né? Então ele está localizado no escape, mais precisamente após o catalisador, né? E eu posso ter também um sistema com duas sondas lambdas, com uma antes e outra pós-catalisador. Objetivo: avaliar o funcionamento do catalisador. O que eu posso dizer também? É isso. A sonda lambda é o sinal final do ciclo de operação do fluido de trabalho do motor. O fluido de trabalho do motor é ar e combustível. Vou misturar ar e combustível. No caso, eu vou avaliar os gases que saem do motor. Eu vou verificar a concentração de oxigênio deles, certo? Então, o sistema de injeção eletrônica, ele trabalha recebendo informações de todos os sensores, certo? E ele está sempre comparando esses sensores com parâmetros pré-estabelecidos, né? Isso eu até já comentei aqui em alguns vídeos, né? Principalmente naqueles vídeos sobre ECU. Vou deixar aqui no card ou na descrição, só você olhar em cima ou embaixo. Então, por muito tempo tinha-se o controle do que entrava no motor, certo? Ou seja, ar e combustível. Tinha-se não, né? Ainda tem, né? Vou mudar essa palavra aí. Mas não do resultado da combustão, né? Que são os gases, né? Que são os gases de escape. Então, o sistema de injeção eletrônica ele trabalhava no que a gente chamava de malha aberta, que é em inglês o Open Loop Mode, certo? E assim, funcionava bem e tudo, mas o sistema ele não tinha uma resposta do que estava saindo, certo? E aí o que acontece? Naturalmente, com a busca, né, da eficiência máxima dos motores motivada, né, não apenas pela melhor potência e economia, mas também por emissões, principalmente, né, acabou se adotando o sensor de oxigênio, né, a sonda lambda, né? E hoje a gente vai falar, né, desse sensor, vamos dar
um panorama geral dele em termos de funcionamento, né, dos seus componentes e o porquê que esse sensor existe, né? Então, vamos lá. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa entender, né, quando se fala de sonda lambda é a influência da mistura ar-combustível e do fator lambda. O que é isso? É o que eu vou dizer agora, né? Então, os motores eles funcionam, né, da mistura de ar e combustível. A massa de ar com um pouquinho da massa de combustível. Eles se misturam, o ar atomiza o combustível, mas ainda assim não está na condição legal. Para que eu tenha essa mistura na condição legal, eu preciso comprimir. Para quê? Para que eu eleve a pressão do gás, né, e que eu reduza o volume e para que eu aumente sua temperatura. Então, com isso, eu consigo extrair mais energia, certo? No processo de combustão. Esse processo de combustão ele só vai acontecer, isso em condições normais de funcionamento, né, se eu tiver um gatilho. O que é o gatilho? Eu deixo o gás, né? Vamos chamar a mistura de gás. Eu deixo o gás em condições ótimas, prontas para queimar, né? Temperatura de queima propícia para queima, pressão propícia, né? E volume, né, propício, né? Bem comprimidozinho. E eu preciso de um gatilho. Então, o gatilho é o que? A vela de ignição, certo? Então, para que o motor funcione de maneira eficiente, existe uma proporção legal de ar e de combustível. E essa proporção ideal, que a gente chama também de proporção estequiométrica, relação estequiométrica, ela é dada por 14,7 para 1. Né? Ou seja, para 1 kg de combustível são necessários quase 15 kg de ar, que é a chamada mistura estequiométrica. Então, 1 kg de combustível, então, olha só, estou falando de massa, né? E eu preciso de 14,7 quilogramas de ar, certo? Então, a mistura estequiométrica ela é um dos parâmetros de busca do sistema de injeção eletrônica. Então, a PCM ela vai estar sempre buscando, certo? Ajustar o motor, né, o funcionamento do motor, não, ou melhor, ela vai estar sempre buscando ajustar os atuadores para que injete a quantidade ideal de combustível, certo? Então ela fica sempre procurando, né, quando o motor vai estar numa condição legal, ela fica sempre procurando no regime que o motorista está dirigindo a condição que ela possa entregar a menor quantidade de combustível possível para aquela quantidade de ar para fazer a mistura estequiométrica, certo? Esse é um dos motivos que às vezes me perguntam, por que eu tenho que fazer para economizar combustível? Cara, você sabe acelerar? Sei. Você sabe não acelerar? O que? O que eu quero dizer? É você não ficar oscilando a aceleração do carro. Se você acelerou, você quer ir até 60 e quer ficar nos 60, então acelera e mantém o pedal ali. Por quê? Porque toda vida que você está alterando o posicionamento do acelerador, você está jogando mais combustível. E aí você fica procurando, toda hora procurando, trabalhar e fica monitorando o que entra e o que sai, entre os gases que entram e os gases que saem, né? O gás que entra, né? E os gases que saem, né, da combustão. E para o quê? Para eu ter a mistura estequiométrica nas condições que o motorista está pedindo. O problema é que se o motorista está sempre variando o pedal, a hora ele acelera, a hora ele reduz, acelera, reduz, né? Ele dificulta esse processo. Aliás, esse processo nem acontece. O nome disso é regime constante. Então, se você tem uma avenida e tem 1 km e não tem sinais, então, se você quer andar a 60, acelera até 60 e mantém os 60. Então, é isso que eu quero dizer. Então, a proporção da mistura está muito ligada com o consumo específico de combustível e a performance do catalisador, certo? Obtém-se um menor consumo de combustível com excesso de ar, ou seja, uma mistura pobre. Né? O que caracteriza a mistura pobre? Eu tenho muito ar para uma dada quantidade de combustível, ou seja, aquele combustível ele é pouco para aquela quantidade de ar. Né? Ele não é o proporcional, o idealzinho, né? Até certo ponto, e maior aproveitamento do catalisador com mistura ideal. Sim, por quê?
Porque essas são a mistura ideal, ela vai produzir uma quantidade de gases que o catalisador está preparado para filtrar, digamos assim, né? E no caso, se eu entro com uma mistura com muito excesso, essa filtragem ela vai perder um pouco de eficiência. Se eu, no caso, excesso de ar, né? Então, vou pontuar isso. Se eu entro com mistura tem muito excesso de ar, essa eficiência de filtragem do catalisador, a eficiência de operação dele cai um pouco. Aí se eu entro com uma mistura que tem excesso de combustível, ó, agora mudou, excesso de combustível, que a gente chama de mistura rica, né? Essa a eficiência do catalisador cai também, mas nesse caso ainda é pior, porque esse excesso de combustível pode contaminar o catalisador, né? Então, isso são coisas muito finas que devem ser controladas pela injeção eletrônica para também não danificar outros componentes e também para não estar poluindo, né? Então, vamos lá. Embora o motor trabalhe a maior parte do tempo buscando mistura ideal, lembra que eu acabei de falar? Né? O sistema varia a proporção da mistura para atender as diferentes situações, certo? Ou seja, partida a frio, desaceleração, que é o que a gente chama de cut-off, né? Plena carga, certo? Então, a PCM está sempre buscando injetar a quantidade ideal para determinados regimes, né? E aí a gente chega no lambda, né? Que a gente, pô, som do lambda. Por que é lambda? Lambda ele é uma letra. Lambda é uma letra grega, não estou totalmente certo, não lembro ao certo. Eu uso bastante essa letra em alguns cálculos aqui que faço de vibrações, mas como não tem um significado, é só para encaixar na equação, né? E também usava nos cálculos de combustão, aí no caso era para a proporção da mistura mesmo, nos cálculos de combustão lá nas cadeiras da faculdade, né? Então, o lambda aqui, que convencionou-se a utilizar como uma proporção, né, entre ar e combustível, a mistura, ele é o coeficiente de ar, né? E a diferença da massa de ar admitida em relação à massa de ar necessária para a mistura estequiométrica. Certo? Com isso, temos as seguintes relações. Vou repetir. O lambda é o coeficiente de ar, né? A diferença da massa de ar admitida em relação à massa de ar necessária para a mistura estequiométrica, né? Tem o admitido, né? O que aconteceu? O motor admitiu, sei lá, 16 kg de ar, suposição, certo? Mas a massa de ar é 14,7, né? Então, aí eu tenho uma relação e eu vou chegar na minha mistura estequiométrica. Certo? A massa de ar admitida é equivalente à massa de ar necessária para a mistura estequiométrica, então meu lambda é 1. A massa de ar admitida é menor que a massa de ar necessária para a mistura estequiométrica. Portanto, chamamos de mistura rica, certo? Ou seja, o admitido é menor do que o necessário para a mistura estequiométrica. Ou seja, naquela mistura ar combustível que foi admitida, a proporção ali, no caso, o combustível, a proporção dele está maior que a proporção de combustível da mistura estequiométrica, por isso chamada de mistura rica. Aí, mistura pobre agora. A massa de ar admitida é maior do que a massa de ar necessária para a mistura estequiométrica. Aí eu tenho mistura pobre. Por quê? Porque eu estou admitindo para dentro do cilindro uma mistura que tem muito ar em relação ao que é estequiométrico. Parece estranho, mas embora o sistema esteja sempre buscando a mistura ideal, né, a variação do lambda nos mostra que os termos mistura ideal nem sempre é adequado para determinadas situações. O sistema precisa variar a quantidade de ar admitido para mais ou para menos, buscando as necessidades impostas ao motor. Exatamente. E aí eu acabei de falar que você tem que manter a velocidade e tudo. Beleza. Isso aí é uma realidade. Mas aí você está na estrada. Você quer ultrapassar um caminhão, uma carreta longa, né? Você precisa de potência. Você quer potência, né? Então você botou de lado ali e pisou tudo. Você quer passar logo, pisou tudo. O que é que a injeção eletrônica vai fazer? Ela vai buscar a mistura estequiométrica? Não, porque você deu plena carga.
né? Você variou, né, a abertura, a velocidade com que você acionou o acelerador, ela também interpreta, opa, ele está com pressa e ele quer agora, certo? Então ela vai o que? Ela vai trabalhar com a mistura levemente mais rica, para ela te dar o que? Aquela potência máxima do carro, né? Aí vamos supor que você passou do caminhão, aí você tirou o pé e manteve ali nos 100. Se manteve nos 100. O que acontece? A injeção começa a entrar em estequiométrico, começa a trabalhar ali, o motor ele vai entrando no que a gente chama de regime constante. A ECU está toda hora monitorando o que é que entra, o que é que sai, o que é que entra, o que é que sai. Opa, ele está mantendo o pé. Aceleração zero, certo? Variação, taxa de variação de posição da borboleta zero, né? Ou seja, não está pedindo nada, ele quer só andar. Aí ela está trabalhando ali, ela começa até a empobrecer um pouquinho a mistura, né? Por quê? Para você economizar, certo? Aí você pegou uma subida. Se esse carro tiver acelerador eletrônico, a PCM vai notar a carga maior que o carro está enfrentando e que ele está perdendo velocidade. Por quê? Porque ela sabe quanto as rodas estão girando, né? Ela sabe que você não alterou a posição do acelerador, ou seja, você não acelerou mais. Ela pode adaptar a injeção nisso aí, só para você não ter que ficar acelerando mais ou menos. Tá entendendo? Então é assim que funciona, certo? Ah, então não existe um valor ideal, né? E sim um lambda adequado para cada situação, embora teoricamente tenha-se, né, o valor de lambda estequiométrico, né? Embora eu tenha um estequiométrico, para algumas situações eu posso variar um pouquinho, né? E quando eu digo realmente uma mistura levemente empobrecida, ela realmente é levemente empobrecida mesmo, é só alguns gramas a mais de ar ou a menos de combustível, ou só uns gramas a mais de combustível, com uma mistura levemente rica, né? Então, aí é como eu digo aqui, em velocidade constante, com pouca abertura, o sistema busca a relação ideal, contribuindo para o melhor trabalho do catalisador, que possui melhor eficiência quando o motor trabalha com mistura ideal, né? Claro, quando atinge sua temperatura de trabalho. Lembrando que catalisador tem temperatura de trabalho. Aí, se eu exijo força total, o sistema passa a trabalhar com mistura levemente rica para extrair o máximo de potência do motor, né? Então, ou seja, aqui a gente já entende um pouco das necessidades do motor com relação à interpretação dos sinais de, enviados pelo sensor lambda, né? Então, qual é a função desse sensor afinal, né? Então, ele é um sensor de concentração de oxigênio. Ele vai detectar o teor desse componente nos gases de escape, né? Como assim? É simples. A combustão ela gera resíduos, né? Mesmo a combustão perfeita, se eu abro a fórmula da combustão perfeita aqui, né? Você vai ver que vai ter resíduos. E um desses resíduos pode ser o oxigênio se eu tiver mistura pobre, né? Então, o que acontece? Os pulsos elétricos da PCM, né? Através dos pulsos elétricos enviados, né? A PCM consegue entender se o sistema está com excesso ou falta de oxigênio. Se ele tiver excesso de oxigênio é porque teve uma mistura muito empobrecida, né? Que teve uma mistura muito empobrecida que foi consumida ali. Se ele tem falta, é que eu já tenho uma mistura um pouco mais rica, né? E aí a PCM vai fazer o que com esses dados? Ela vai pegar esses dados, ela vai ler, opa, mistura pobre, vamos adaptar mais um pouquinho. Opa, mistura rica, vamos adaptar. Então, a PCM está sempre nesse ciclo. Injeta combustível, queima, faz a sonda. Opa, tá pobre, então vamos colocar mais. Opa, tá rico, né? Aí volta para o começo de novo. Ó, tá rico, manda menos. Opa, tá pobre, mas tá mais perto da estequiométrica, então manda um pouquinho mais. Aí pronto. A injeção trabalha nesse ciclo. E esse ciclo, né, ele se altera quando você pisa no acelerador, né?
Então, ele só vai conseguir fechar esse trabalho efetivamente quando você está em regime constante. É óbvio que dentro do ciclo urbano é um pouco complicado de obter isso, mas assim, quando você usa essa tática de aprender a acelerar e manter a aceleração, você consegue perceber, né, no bolso como você economiza, né? Então é isso, a função da sonda lambda não só apenas medir a concentração de oxigênio, né? Ela fechar uma cadeia de operações, né? Ela, ela fecha a cadeia de operações da injeção eletrônica, né? E dá início a uma nova operação, né? Então é isso, a função verificação da concentração de oxigênio, né? Aí nós temos os componentes, né? Ou seja, é um sensor gerador de sinais. Bom, e aí eu vou pôr aqui, antes de começar a falar, né, uma imagem da sonda lambda, que eu já deixei separadinho aqui. Deixa eu ver aqui,